O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: com que hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão, beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória desses dois mártires, pastores, um papa e um bispo, São Cipriano, bispo de Cartago, na África. Pois bem, diocese esta que futuramente Santo Agostinho vai assumir. Pois bem, nós estamos aqui em meados do século III. A igreja está sendo perseguida, os grandes perseguidores deste período são Nero, Diocleciano, Décio. Então, estamos aqui nesse período de muita perseguição. E enquanto em Roma, com Cornélio, existia, qual era o grande problema? Quer dizer, em toda perseguição, em toda dificuldade, sempre dois problemas são possíveis. Um é o que? Você esvaziar, desanimar na sua fé. E aí, quer dizer, quais eram os dois, que existem outros problemas possíveis, então não são apenas dois problemas possíveis, mas quais eram os dois problemas principais que estavam acontecendo nesse período? Em Roma, aqueles que caíam, que abandonavam a fé diante da perseguição e depois tentavam voltar, existia um grupo liderado por Novaciano que dizia: não, pecou, não volta, não tem penitência, não tem perdão. E o Papa Cornélio disse: não, fazendo penitência às vezes que durava anos, fazendo penitência pode voltar para a comunhão da igreja, e aí depois que terminar o período de penitência pode voltar a receber a comunhão, ser recebido na comunhão católica. Lá em Cartago, diante da perseguição, aqueles que caíam eram instigados por um outro novato, lá em Roma, Novaciano, lá em Cartago, novato, que pregava: não, Deus é amor e misericórdia, Deus é bonzinho, pode voltar, não tem problema, pode voltar. Quer dizer, enquanto um grupo lá dizia: não pode voltar, o outro dizia: pode voltar sim, sem nenhum problema, não precisa nem fazer penitência. E aí Cipriano de Cartago dizia: pode voltar, mas precisa fazer penitência, não voltar de qualquer jeito. Por quê? Porque os nossos pecados, eles têm consequência na vida dos outros. Assim como as nossas virtudes, elas, de alguma maneira, Deus por misericórdia, faz com que elas toquem o coração de outras pessoas e de alguma maneira nós sejamos instrumentos de salvação para outras pessoas, os nossos pecados também. Então aqui, meus irmãos, apresentando de uma maneira brevíssima a situação, o contexto, os desvios, voltemo-nos então para aqueles que entregavam a sua vida por causa de Cristo. Então,
Cornélio e Cipriano são apenas, digamos, os dois grandes exemplos, os pastores. Mas muitos fiéis perdiam tudo por causa de Cristo. Na perseguição, para não perder o nome de Cristo, eles perdiam os bens, eles perdiam a própria vida. E incrível, meus santos, louvado seja Deus por pessoas que amaram tanto nosso Senhor, até ao desprezo de si mesmas. Já que falei, essa expressão é de Santo Agostinho, né? Existem duas cidades. Em uma cidade moram aqueles que amam tanto a si mesmos ao desprezo de Deus. Em uma outra cidade amam aqueles que amam tanto a Deus ao desprezo de si mesmos. Então nós precisamos escolher onde vamos morar. Não há meio termo. Não há uma cidade em que eu ame a Deus e a mim mesmo sem ter que pagar preço nenhum. Nós gostaríamos disso, de uma fé que não nos exigisse renúncia, que não nos exigisse sacrifício. E nosso Senhor isso nos ensina, e os mártires nos mostram isso com a clareza meridiana. Nós precisamos, é tanto que na oração coleta da missa de hoje, a igreja pede para nós fé e coragem, que nós poderíamos dizer fé e fortaleza, para que nós tenhamos fé e a força necessária para viver a nossa fé. Pois bem, então nesse contexto de perseguição, de morte, imagine pais de família que eram mortos, deixando seus filhos, mães de família que eram mortas e que deixavam a sua família. Então nesse contexto, muitos diziam assim: não, mas eu não posso morrer, eu não posso deixar os meus filhos sozinhos. Então não, de maneira nenhuma. Então o que é que eles faziam? Uns caíam na idolatria, que consistia em pegar um punhado de incenso e jogar num braseiro, ou entregar os livros sagrados, os livros cristãos. Quando eles entregavam, eles recebiam um certificado de idolatria, isto é, um certificado de que eles tinham abjurado, eles tinham renunciado à sua fé. Outros não faziam isso, mas compravam o certificado. Então, porque essa renúncia, ela era feita diante de 5 juízes. Então, alguns cristãos, tendo posses, eles pagavam aqueles 5 juízes que, livrando-os de jogar incenso para os ídolos ou de entregar os livros sagrados, davam a eles o certificado de idolatria. Mas tanto Cornélio como Cipriano diziam: isso não é digno de um cristão. Porque o cristão, ele deve ser movido não apenas por fé, fortaleza, mas como nos fala hoje a primeira leitura retirada da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o cristão deve ser movido por caridade. Fazer isso vai induzir outras pessoas ao erro, porque eu posso dizer, e não é verdade, eu posso dizer: não, eu continuo crendo em Deus no coração, mas o que eu faço exteriormente não destrói a minha fé. Então eu posso ir lá jogar o incenso para os ídolos, ou eu posso comprar um certificado de idolatria, mas eu sei que eu continuo crendo em Deus. Olhe, primeiro, que a sua fé é muito chibunga, é muito rasteira. Por quê? Porque quem tem fé de verdade deve estar disposto a pegar a cruz, a renunciar a si mesmo e a pagar o preço. Segundo, que muitos, vendo a sua atitude, vão repeti-la, vão imitar as suas atitudes
que não são meritórias nem virtuosas. Então aqui, meus santos, nos lembra, né, que nós, católicos, precisamos ser católicos e parecer católicos. Nós dizemos que cremos em Deus e temos que agir como quem crê em Deus. Então, eu tenho vida de oração, eu vou à missa, eu me visto como católico, eu assisto coisas dignas de um católico, eu ouço músicas dignas de um católico. Quando eu estou com amigos que não são católicos, como católico eu me comporto, e não em terra de sapo de cócoras com eles, em Roma com os romanos. Isto é, quando eu estou com os pagãos, como pagão eu me comporto. Quando eu estou entre os cristãos, como cristão eu me comporto. Na igreja, eu tenho um crucifixo no peito, camisa com o nome de Jesus, ou até mesmo véu na cabeça. Mas, no mundo, eu me comporto como um miserável pagão que não crê. Na igreja, sou até santinho. Em casa, sou um capeta. Então, o cristão precisa ser cristão e parecer cristão nas suas atitudes. Então, Novaciano, o Papa, e São Cornélio, o bispo, pregando que os cristãos precisavam ser coerentes com a sua fé. Vocês compreendem o que isso significa, né? Eles estavam pregando, consequentemente as pessoas estavam morrendo. E o pregador, quem aqui é catequista, quem aqui é pregador em algum movimento, quem aconselha as pessoas, sabe muito bem que uma das maiores tentações do pregador ou daquele que aconselha é, diante de um sacrifício, amenizar o conselho. Isto é, quando alguém vem com uma situação concreta e lhe apresenta uma situação concreta, e você vê que se você aconselhar aquilo que deve ser aconselhado, aquilo que está de acordo com a fé, a vida daquela pessoa vai se tornar muito difícil. E a tentação do pregador é dar um conselho mais ou menos, é pregar de uma maneira light. Por quê? Porque se eu pregar de fato a verdade como tal, as pessoas vão perceber que para seguir Jesus precisa tomar a cruz e renunciar a si mesmas. Mas, meus santos, o pregador não pode se pregar a si mesmo. O catequista, ele não é o seu catecismo, ele prega a fé da igreja, ele ensina o evangelho de Cristo, e não a sua vontade, nem os seus pontos de vista. Então, Novaciano, mesmo sabendo que pregando aquilo, muitos cristãos estavam perdendo a vida, Cipriano, mesmo sabendo que muitos cristãos estavam sendo perseguidos, pais de família sendo mortos, mães de família sendo mortas, eles pregaram. Por quê? Porque eles viam as coisas a partir de Deus. Se nós olharmos simplesmente a partir do aspecto humano, nós vamos dizer o quê? Nossa, aquele homem morreu e deixou a sua família desamparada. Mas se nós olharmos a partir de Deus, aquele homem morreu, fez o seu maior ato de amor por causa de Cristo e deixou um exemplo para os filhos, que será exemplo de santidade para toda a vida. E Deus não há de desamparar os seus filhos. Deus providenciará que outros daquelas crianças tomem conta, porque Deus não deixará que aquele sangue seja derramado em vão. Então, vê a realidade a partir, digamos, do prisma espiritual. Então, se você, por causa de Cristo, vai ter até que deixar o seu emprego, porque o seu emprego não é digno de um cristão. Se você, por causa de Cristo,
vai dificultar a sua vida, você vai ter menos dinheiro, você vai ter menos conforto. Por exemplo, quando você diz: não, eu não vou abortar, não, eu não vou tomar pílula anticoncepcional, não, eu vou ser fiel à minha fé. Ora, você olhe isso a partir da ótica da fé. Não, isso vai me aproximar mais de Deus, isso está garantindo a minha vida verdadeira, a vida feliz. Esta é a minha fé. Dá-me, Senhor, fé e fortaleza. Dá-me, Senhor, força, dá-me coragem, porque, meus santos, a fortaleza é a virtude que nos capacita a fazer coisas difíceis. A coragem é a virtude que se manifesta diante de um perigo. Eu não sou corajoso se eu luto com uma criança de 10 anos. Que qual é o perigo que uma criança de 10 anos pode conferir a mim? Nenhum. Eu sou valente, eu sou corajoso se eu luto com uma pessoa tão forte quanto eu ou mais forte do que eu. Então isso demonstra o quê? Coragem, porque eu estou colocando de alguma maneira a minha segurança em perigo. Então a fé é valente, a fé é corajosa quando eu a vivo com sacrifício, quando eu a vivo com luta, quando eu a vivo no combate. Mas se não é custoso viver a minha fé, não há valentia nenhuma, não há coragem nenhuma, não é necessário o dom da fortaleza, porque aquilo não implica sacrifício algum. Então precisamos, meus santos, nestes tempos em que para viver a fé, mais do que nunca, de valentia precisamos pedir a Deus que nos conceda fé, que nos conceda fortaleza, para que nós vivamos a nossa fé de verdade. Então São Cipriano, lá em Cartago, escreve uma carta para Novaciano era o herege, né? Para Cornélio em Roma. Escreve a carta para ele e diz assim: tive notícias, irmão caríssimo, dos gloriosos testemunhos de vossa fé e fortaleza. Impossível expressar como foi grande esta exultação e alegria quando fui informado de vossas vitórias e atos de coragem. O testemunho do chefe ainda foi acrescido pela confissão dos irmãos. Quer dizer, a alegria já era grande de ver o chefe sofrendo por causa de Cristo. A alegria foi maior por ver que os irmãos, que os cristãos de Roma estavam seguindo o exemplo do seu pastor. Percebe aqui, meus irmãos, a caridade, isto é, ele isso viveu e de alguma maneira ele arrastou outros para que seguissem o seu mesmo exemplo. E isso Jesus quer fazer com todos nós aqui. Jesus não quer apenas que nós sejamos santos, mas Jesus quer que nós sejamos instrumentos de santidade. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a pagar o preço da nossa fé. Jesus quer ganhar os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos filhos, a sua esposa, o seu marido, mas para isso ele espera a sua participação, que será de alguma maneira, que exigirá de você algum sacrifício, mas se você pedir a caridade de Cristo no seu coração, você vai dizer: mas como não ter fé assim? Que será para o meu benefício e benefício dos meus irmãos, será para a minha salvação e para a salvação dos meus irmãos, dos meus filhos, dos meus amigos. Ninguém vai para o céu sozinho. Quando você se santifica, quando você tem fé de verdade, quando você ama a Deus de verdade, isso de alguma maneira atinge o coração de outras pessoas. Isso foi verdade na vida de Novaciano. Não, gente, Novaciano, toda vez Novaciano é o herege que lutava contra Cornélio. Isso aconteceu na vida de Cornélio, isso aconteceu na vida de Cipriano.
E isso Jesus quer fazer também com a nossa vida, se nós formos generosos em testemunhar a nossa fé. Então continua Cipriano dizendo a Cornélio: aí se provou em público a virtude do bispo indo à frente, e se revelou a união da fraternidade dos filhos que o seguiam. E aí ele vai dizendo que ele louva a ousadia, a fé, a bravura, o denodo da fé daquele homem. Quando chegou a vez de Cornélio, Cornélio foi preso, foi colocado diante do procônsul, e o procônsul não queria matar Cornélio. Ele foi morto, degolado. O procônsul não queria. E o procônsul disse: tu és cristão? E ele disse: sim, sou, de fato. E ele disse: sacrifica aos ídolos. Isto é, joga um pouquinho de incenso no braseiro, só diante de mim, ninguém mais verá. Faz isso. E ele disse: isso não é digno de um cristão. E porque não aceitou, Cornélio também foi degolado, derramou seu sangue por causa de Cristo, porque ele não queria perder a oportunidade de amar Cristo e não queria ser um mau exemplo para os seus filhos e os seus irmãos. Meus irmãos, celebrar então São Cornélio e São Cipriano é pedir a Deus que coloque no nosso coração caridade. Se nós amarmos mais a Deus e consequentemente amaremos os nossos irmãos, nós teremos mais cuidado com o que falamos, como vivemos. Por quê? Porque eu sei que a minha vida é exemplo, não é exemplo apenas, é também, principalmente, mas não é exemplo apenas a vida do padre, repito, é também e principalmente. E ai daquele que escandaliza um desses pequeninos. Mas se você é pai, se você é mãe, você é exemplo para os seus filhos. E mesmo que você não seja pai e mãe no sentido físico, você muito provavelmente é pai espiritualmente, é mãe espiritualmente. Eu não sou pai e mãe fisicamente de ninguém, mas sou espiritualmente pai de muitos filhos. Então todos nós somos pai, e se você não é, precisa ser pai ou mãe. Isto é, temos pessoas que olham para nós e dizem, como diziam a respeito de São Paulo: eu creio no Cristo que Paulo prega. As pessoas diziam, lá na Sagrada Escritura, vocês vão encontrar as pessoas dizendo assim: eu creio no Cristo que Paulo crê, que Paulo prega. E muitos dizem: eu creio no Cristo que você prega, que você crê. E se você vacilar na fé, ou der um mau exemplo, a fé dessas pessoas ficará também abalada. Mas em compensação, se você perseverar na fé, um dia, meus santos, com a graça de Deus, quando no céu você estiver, uma multidão de filhos virá e vai dizer assim: olha, eu tive fé e perseverei na fé, vendo o seu exemplo de padre, seu exemplo de pai, de mãe, de cristão na igreja. Você foi meu catequista, você ministra, você ministro extraordinário da comunhão eucarística, você era um exemplo para mim. Você, coroinha, acólito, leitora, eu achava tão bonito ver você ali servindo um altar à frente da igreja, porque nós não sabemos, meus santos, mas Deus é generoso em se utilizar destes míseros instrumentos que somos nós, para nos fazer participar da alegria dele, para fazer com que nós participemos da sua redenção. Por isso, peçamos hoje, peçamos por intercessão de São Cornélio e São Cipriano, a graça da paternidade, da maternidade espiritual, que é movida pela caridade. Se você tiver a caridade de Cristo no seu coração, você vai procurar ter mais fé.
Se você tiver a caridade de Cristo no seu coração, você vai procurar testemunhar a sua fé. Se você tiver a caridade de Cristo no seu coração, você pensará 1000 vezes antes de cometer o mínimo pecado venial, porque isso pode ser escândalo para os meus irmãos, para os meus filhos, e eu não quero me perder, nem muito menos ser instrumento de perdição para ninguém. Então peçamos, por intercessão de São Cornélio, São Cipriano, do nosso anjo da guarda, de Nossa Senhora, que nos alcance um amor grande para o nosso coração, para que nós queiramos e nos esforcemos para ter uma fé firme e corajosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.